Boa noite, gente. Vocês estão bem? Firmeza não. Vocês estão... É porque o microfone estava desligado, né? Vocês estão bem, gente? Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês. Eu vou pedir gentilmente, se você puder ficar só mais um pouquinho de pé, para a gente poder orar mais um pouco. Então, eu quero entrar no mesmo clima que vocês estão aí, nessa mesma unção e nessa mesma pegada. Vamos agradecer ao Pai por esse tempo. Pai, nós te agradecemos por essa unidade. Nós estamos aqui unidos com um propósito, Pai. Nós queremos te engrandecer em tudo, nós queremos frutificar em toda boa obra, nós queremos avançar no bom propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor nos enxerga individualmente, o Senhor não nos vê no coletivo, pelo contrário, o Senhor sabe cada uma das nossas histórias, nós temos propósitos individuais, específicos, e claro que no coletivo agora nós queremos receber individualmente aquilo que nós temos, para que juntos, cada um na sua função, cada um no seu propósito, possamos cooperar, assim como um corpo, onde cada membro tem a sua função, mas nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo, Pai. Nós queremos receber a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, a inspiração de Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o poderoso, glorioso Salvador, o único que foi o exemplo em tudo, que nunca errou, que nunca pecou, e logicamente o único que respondeu à altura das circunstâncias, de acordo com a inspiração do Espírito que estava sobre ele. Então eu creio numa noite poderosa de ensino, por isso nós queremos começar confessando a palavra de Cristo, Pai, porque nós sabemos que na palavra há poder, e assim como nós temos aprendido nessa série, aquilo que nós falamos criam imagens dentro de nós, que faz com que possamos avançar aqui na terra, no bom propósito do Senhor, e sabemos que a sua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Diga isso, irmão, vamos confessar um pouco a palavra. Diga assim: Pai, eu sei que a sua vontade para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diga assim: eu sei que tudo que é contrário a isso não é a sua vontade para mim, e eu decido nessa noite ouvir, receber somente a sua vontade, e eu recebo nessa noite o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Diga assim: circunstância, trate de mudar agora para o que é bom, para o que é perfeito e para o que é agradável. Diga assim: porque esta é a vontade do meu Pai, e eu sou herdeiro dessa vontade, co-herdeiro dessa realidade. Diga assim: existe uma realidade dentro de mim e outra fora. Diga assim: mas eu vivo pelo Espírito, pelo que está por dentro, e por dentro de mim está tudo bem. Diga com convicção, gente, eu só vou começar a ministrar quando eu perceber que está um ambiente de fé, e o ambiente de fé só se manifesta quando você fala. Não pense, não ouça as enganações que vem na sua voz dizendo: eu vou repetir isso para quê? Você vai repetir porque você está dizendo a palavra, eu estou citando a Bíblia com você. Diga assim: a vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a realidade de Deus para mim. Diga assim: essa noite, enquanto eu estou aqui falando a palavra, eu creio que os anjos estão trabalhando em meu favor, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Eu creio, essa semana é um início de boas notícias, de boas notícias. Diga assim: eu respondo à circunstância. Diga assim: me ouça aí, boas notícias, boas notícias. Diga o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Diga assim: eu sou filho de Deus, estou em Cristo, acima de qualquer adversidade. Diga assim: adversidade, você está embaixo, eu estou em cima. Diga assim: problemas, vocês estão embaixo, eu estou em cima. Diga assim: ansiedade, você está embaixo, eu estou em cima. Diga assim: eu lanço agora toda a ansiedade sobre Ele, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu estou vivo, respirando. Respira aí, então. Tudo vai bem e só vai melhorar. Amém?
Dá uma balançadinha de cabeça para quem está do lado assim, fala tudo vai bem. Aí, senta um pouquinho agora, nós vamos começar. Tiago, por que você começa assim? Porque a Bíblia diz claramente que quando nós falamos a palavra, nós aprendemos isso na quinta-feira, a palavra gera imagens em nós, e essas imagens, quando elas caem como aquele orelhão antigo de ficha, quando elas caem a ficha no nosso espírito, no nosso coração, aquilo se torna uma realidade para nós. Nós precisamos aprender a viver a realidade da palavra, mas isso só será uma realidade quando essas palavras começarem a sair das nossas bocas, entrar nos nossos ouvidos como convicção, como certeza, como um fato. Uma coisa é fato. Existem várias coisas que dizem, e eu gosto daquele texto que diz na Bíblia assim: no mundo há muitas vozes. Eu não sei se você já viu esse texto, mas está em 1 Coríntios, no capítulo 14, e ele diz assim: no mundo há muitas vozes, nenhuma delas é sem sentido. E o contexto ele chega a falar sobre instrumento. Cada instrumento libera uma voz, e cada voz tem um sentido, ela quer te levar a algum lugar. Até mesmo as vozes que você já ouviu a vida inteira dos seus pais, dizendo: menino, me obedece, fulano, faz isso, seja uma pessoa de caráter, de honestidade. Então você carrega essas vozes ao longo do tempo, mas você também pode ser que carregue vozes ruins, né? Menino, você não vai dar em nada, eu não sei o que você está fazendo da vida, você é uma peste. Você nunca ouviu isso, né? Não, então você não... O Mateus foi o que mais ouviu, talvez, não? Que esse menino é custoso, né? Não, né? Santinho, isso. Então, entenda algo, essas vozes, elas têm um sentido, elas querem nos conduzir a algo. Eu e você precisamos aprender a aniquilar as vozes que dizem contrário àquilo que de fato nós somos. Tiago, e o que nós somos? Nós somos uma realidade que Deus diz e que Ele criou. Quem é melhor para saber quem nós somos do que o fabricante? Não é assim? Quando o seu aparelho de telefone dá um problema e você tem a garantia, você envia para qualquer técnico dar uma olhada. Com certeza não, senão você vai perder a garantia, principalmente se ele custou R$5.000. Você com certeza vai enviar para o fabricante, ele vai te dar um novo, ele vai consertar aquilo para você, porque ele é alguém habilitado para mexer com aquilo. Ou seja, quando eu e você estamos dando um pouco de defeito, quando algumas circunstâncias começam a se levantar tentando nos parar, nós precisamos nos voltar ao fabricante, e Deus sabe muito bem aquilo que precisamos. Diga assim: a palavra de Deus é viva, é eficaz. Diga assim, é como uma espada, ela penetra. Então, quando a palavra penetra, sabe o que acontece? Ela forma imagens dentro de nós. E era sobre isso que eu estava falando na quinta-feira. E nós estamos tratando de uma série onde eu vou pregar o mês inteiro. Então, você vai ter que começar a se acostumar, porque você vai viver aqui na próxima quinta, no próximo domingo. Eu estou ensinando uma série inteira, a fé que vence. Nós temos vários ministros na igreja, pessoas poderosas que também vêm de fora ensinar aqui. Mas esse mês eu estou com uma inspiração de ensinar para você uma série que diz fé que vence. Diga assim, a fé que vence. E eu, na última quinta eu falei sobre construir imagens pela fé, e hoje eu vou falar com você, a fé ela tem uma resposta, e eu quero te ensinar isso. Quando Jesus nos deu o exemplo, vou te mostrar que Deus também fez isso, e que Ele disse que nós também podemos fazer. Diga assim, a fé tem uma resposta. Diga assim, ela responde. E aí eu trouxe um slide para poder facilitar a nossa comunicação. Ele vai aparecer aqui atrás de mim, está aparecendo? E para você que está em casa, vai aparecer o slide aí também. Sejam bem-vindos, né? Se você puder depois, compartilhe essa live com pessoas que você ama. Não se esqueça de colocar no comentário de onde você nos acompanha. Quem sabe você se inscreva no nosso canal, e você que está aqui presente também, nos ajudando a anunciar mais essa mensagem, essas boas notícias. E logicamente, se você depois quiser e puder fazer uma foto, nos marca nos seus stories, e a gente vai repostar, e outras pessoas também ouvirão boas mensagens que nós temos nas nossas mídias sociais, tá bom? Então vamos lá, fé que responde o quê? O que está escrito ali? As circunstâncias. E eu trouxe um texto para você de Marcos no capítulo 11, se você trouxe a Bíblia e quiser abrir, tudo bem? Caso contrário, vai aparecer aqui atrás de mim, Marcos capítulo 11. A minha letrinha ficou muito pequena, tá dando para ver? Eu fiquei com a impressão que estava muito pequeno, né? Mas eu vou ler para você. Marcos no capítulo 11, a partir do verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E segundo alguns especialistas, eu não sei, nós temos engenheiros agrônomos por aqui e por aí vai, mas geralmente quando uma figueira tem folha, possivelmente ela tem frutos. E aí Jesus teve fome, e se aproximando dela, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí você fala, Tiago, mas quando tem folha,
Não tem figo e não era tempos de figo. Como assim? Realmente não era tempos de figo, mas se tinha folha, logicamente o Senhor pensou, se não é tempos de figos, mas tem folha, é porque vai ter figo, mesmo não sendo tempo de figo. Então ela deu folha, mesmo não sendo tempo de figo, mas não deu figo. Aí veja o que aconteceu. Aí no verso 14 diz, e eu coloquei destacado ali, então lhe disse Jesus. Pergunta, Jesus está falando com a planta, é isso aqui que eu estou vendo? E você sempre zoou a sua avó que fala com as plantas, no caso. Mas o próprio Jesus está falando com a figueira, é isso mesmo, gente? Eu estou certo ou eu estou enganado aqui? Jesus está falando com a planta. Se fosse nos dias de hoje, você passasse vendo alguém falando com a árvore, você ia pensar o quê? Que é alguém comum ou alguém anormal? Aí disse-lhe Jesus à planta, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E aí veja comigo lá no verso 20, depois o texto cita outras coisas, mas no verso 20 diz que eles estavam voltando então. E passando eles no outro dia pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que eles viram, Jesus falando com a planta, ele falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Ou em outras traduções dizem, tende fé do tipo de Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Ou seja, Jesus falou com a planta, e diz que também nós podemos falar com um monte. Perceba, se você acha loucura alguém falar com uma árvore, eu não sei se você já encontrou alguém falando com um monte. Já encontrou alguém que olha para um monte de terra e diz, monte, o que você está fazendo aqui? Imagina nós nessa construção. Nós tínhamos muita terra por aqui, a gente precisou nivelar, só que a gente chamou um rapaz para fazer isso. Mas imagine você passando na porta e eu dizendo assim, monte de terra, saia daí. Aí você diria, Tiago, chama uma patrola que vai tirar a terra e levar. Eu digo, não, Jesus disse, diga a este monte, monte, ergue-te daqui. Eu ainda não cheguei nesse nível de fé não, mas é exatamente isso que ele está falando. Literalmente ele falou com uma árvore, literalmente ele estava apontando para um monte de terra. Agora perceba algo interessante, essa palavra assim, Jesus disse a figueira. No original, eu fui pesquisar no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento no hebraico, algumas passagens em aramaico, e eu tenho um dicionário lá em casa. No original, essa palavra, disse Jesus à figueira, nos traz uma ideia de que ele está respondendo à figueira. Porque preste atenção, primeiro ele encontrou uma figueira que tinha folha, mas não tinha fruto, e a figueira estava dizendo algo para ele. Tiago, o que a figueira estava dizendo? Eu estou mentindo. A figueira estava dizendo, eu tenho folha, mas eu não tenho fruto, eu sou uma mentira. E ele responde à mentira da figueira. Perceba isso, você está entendendo? Eu estou dando umas pausas assim para você ficar pensativo mesmo. Daqui a pouco a gente começa. Eu só preciso que você entenda o seguinte: Jesus está dando resposta a uma circunstância que ele encontrou no meio do caminho. Ele teve fome, aproximando-se da figueira porque tinha folha, mas não tinha figos. Ele responde à figueira. A figueira disse o quê? Ela disse uma mentira. Ela disse, eu tenho folha, mas ele aproximando não tinha figo. Então ele responde à figueira, ninguém jamais coma fruto de ti. E no outro dia os discípulos passando, percebendo que a figueira tinha secado. Tiago, ela só secou no outro dia? Não, ela começou a secar no momento que ele disse. O que acontece é que ela começou a secar pela raiz. Então no outro dia ela estava totalmente seca. Aí os discípulos perceberam o que era aparente. Perceba, quando eu e você respondemos a uma circunstância, aquela circunstância começa a mudar naquele momento. Embora eu e você não estejamos vendo, nas raízes profundas, no mundo espiritual, aquilo já está acontecendo. E aí no outro dia aquilo se manifesta. Você pensa, uau, aconteceu hoje? Não, aconteceu no dia que você disse. Só se manifestou naquele dia. Não, você não está aqui não é possível. Não é possível que só eu que passo por circunstância. Eu vou falar de novo. Eu estou te dando a chave para você vencer os desafios que aparecem de você. Os desafios, quando eles aparecem, eles estão mentindo. Por quê? Porque todo o sistema na terra foi criado por Deus para que eu e você dominasse. Quando Deus criou a terra, Ele disse assim, colocou o homem aqui e disse, governe, domine. Então qualquer circunstância que saia do seu domínio, ela está o quê? Mentindo para você, porque você foi criado para ser um governador sobre a terra. Então quando a circunstância mente, você precisa dar uma resposta de fé a ela.
Você não pode dizer, realmente está ruim, realmente as coisas estão assim, é porque Deus quis, ou é porque as coisas acontecem. Ei, não, a vontade de Deus para mim é boa, é perfeita e agradável. Ei, circunstância, aquieta-te. Ei, circunstância, seca. Ei, quando assim... Eu estou empolgado porque eu estou achando que eu estou pregando bem, mas fica ligado, eu estou achando que eu estou pregando bem hoje. Ei, você precisa dizer, é porque eu não tinha pensado em falar muita coisa aqui, mas está vindo pela inspiração do Espírito. Perceba, o problema se levantou. Tiago, me conta um problema. Por exemplo, se levantam pessoas que tinham que te pagar e elas não te pagaram. Fala baixo. Aí você logo quer ficar bravo com ela, porque ela devia honrar com um compromisso. Mas perceba, ela não está honrando, não é porque ela não quer, é porque ela também não tem. Então você não deve amaldiçoar as pessoas. Perceba, Deus disse que nós somos governadores da terra. Ao semelhante a nós, nós amamos, nós perdoamos, nós entendemos. Mas quanto à falta de grana que aquela pessoa tem para não te pagar, você não pode achar aquilo comum. Você tem que dizer, falta de grana, seja amaldiçoada ou desapareça. Ou seja, dinheiro venha para o bolso daquela pessoa e eu creio, ela vai me pagar agora. E não ficar bravo, ficar aflito, porque quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós começamos a descontar nas pessoas. Aí a gente encontra alguém que a gente ama, responde mal. Fica com o cara fechado, o que foi? O que foi? Não tem nada acontecendo comigo não. Ó Deus falando. Eu tô dando esse exemplo porque às vezes eu faço isso, entendeu? Então não sei se é só eu que faço isso, mas quando tem algo acontecendo contrário àquilo, eu preciso me lembrar. Ei, circunstância, responda à circunstância, responda com fé, responda porque você tem convicção na palavra de Deus. Perceba que foi o que Deus fez. Eu trouxe um texto para você, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, e vai aparecer aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba, Deus criou céus e terra, tudo perfeito. Depois que Ele criou céus e terra, agora há trevas. Espera aí, Deus não criou trevas. Então perceba que quando Deus cria céus e terra, uma circunstância se aparece diante de Deus. E quando Deus olha para a circunstância, Ele não pensa assim, realmente, eu criei tudo perfeito, mas alguém bagunçou o que está acontecendo aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir a mim mesmo, ei Deus, não, perceba que quando uma circunstância se levanta e aparece para Deus, Tiago, mas o Espírito de Deus estava ali, verdade, perceba, mesmo que o Espírito de Deus esteja em você, se você não responder à circunstância, nada vai acontecer. Tiago, mas eu sou filho de Deus. Quantas pessoas já me procuraram? Eu ensinando no Rema, por onde eu ensino em outras cidades. Ei, professor, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu vou à igreja, o Espírito Santo está em mim, Ele habita em mim, eu sou filho de Deus, e mesmo assim as circunstâncias aparecem. Gente, o próprio Deus criou céus e terra. O próprio Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas, e mesmo assim havia trevas. Ou seja, o fato de você ser nascido de novo, ser nascido de Deus, não garante para você uma vida plena sem problemas. Quem pregou esse evangelho para você, desculpa, mentiu. Vem para Cristo e nunca mais você vai ter problema. Isso é mentira, isso não é a boa notícia. A boa notícia é, no mundo tem aflições, mesmo nascendo de novo as circunstâncias vão se levantar, mas entenda algo, maior habita em você. Esse é o verdadeiro evangelho. A boa notícia não é que os problemas acabaram. A boa notícia é que você tem a solução para os problemas agora dentro de você. Só que a solução precisa sair pela sua boca. Quando Jesus olhou e tinha trevas, Ele respondeu. Pode olhar depois, o hebraico original, aqui está no Antigo Testamento, o hebraico original é respondendo Deus. Quando uma circunstância se levanta diante de Deus, Deus responde à circunstância. O que existe aqui? Trevas, então haja luz. Qual é a circunstância que está se levantando no dia a dia? Você não pode ficar calado, ou muito menos pedir para Deus. Deus já deu para você uma boa medida de fé, para que você possa responder à circunstância. Ei, haja dinheiro, haja provisão, haja cura, haja paz nessa casa. Acabou, a partir de hoje é paz.
Paz nessa família, chega de desavença. Eu creio um Natal cheio de paz na sua casa, um próspero ano novo cheio de alegria, pessoas se arrependendo, pedindo perdão, em conexão, pessoas andando no verdadeiro amor. Haja paz, haja shalom. Shalom é paz no hebraico. Está entendendo? Eu e você precisamos responder e não ficar tímidos. Tem gente que fica tímido diante da adversidade. Tem gente que fica choroso. Eu sei, chorar é legal, gente, mas chorar não vai resolver seu problema, me desculpa. Eu não posso mentir para você, chora, geme e chora. Um dia você recebe a vitória. Até rima, mas não funciona. Quando Deus viu trevas, Ele não chorou. Quando Deus viu trevas, Ele respondeu. O que você precisa é de uma resposta, Tiago. Mas onde está a resposta? A resposta está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A resposta é a palavra da fé. A resposta é o Espírito de Deus, a força que há dentro de você. No momento da adversidade eu não posso ficar tímido, eu preciso dar uma resposta. Porque Jesus me garantiu isso. Tiago, onde Jesus me garantiu isso? Eu trouxe um texto para você, de João, no capítulo 14, veja. O contexto desse texto de João 14 é quando Jesus conversa com Filipe. Filipe olha para Jesus e fala: rapaz, você é um cara legal, gostei de você. Mas é o seguinte, nós queremos ver a Deus mesmo. Você está de conversa aí já tem um tempo, e ninguém viu Deus até hoje. Como é que é essa história? Como é que faz para ver o homem lá de cima? Ele diz assim: que isso, Filipe? Eu estou convosco há tanto tempo, não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Imagina Filipe perguntando: como que eu vou crer? Ele diz: creia no mínimo por causa das mesmas obras. As obras que eu faço são as obras que o Pai faz. Você viu isso aqui? Jesus aprendeu a falar a circunstância com quem? Com Deus, desde o princípio. Quando trevas se apareceram, o que Jesus disse? O que Deus disse? Haja luz. Quando a circunstância na figueira mentiu para Jesus, Jesus estava com fome. Eu não sei se você já passou, você já teve fome, gente? É porque às vezes a gente não tem fome não, a gente só brinca, né? Não estou numa fome, nem está, só está com vontade de comer aquilo, não é? É porque a gente às vezes confunde as palavras. Eu estou com fome, você está com vontade de comer, não é fome. Fome mesmo, já passou fome? Eu já passei fome, você já passou fome? Passar fome é você olhar e não ter o que comer mesmo. Fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, Jesus estava com fome. Perceba, viajando naquele tempo. E ele estava com fome, então ele, avistando a figueira, ele teve que responder à figueira: figueira, você está mentindo, ninguém jamais coma fruto de ti, para que outra pessoa não passe pela mesma circunstância que eu estou passando. Estou com fome, não tem nada para comer, você está mentindo para mim, está entendendo? Jesus aprendeu do mesmo jeito com Deus. Ele disse a Filipe: Filipe, creia que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Creia no mínimo por causa das mesmas obras. As mesmas obras que Jesus fazia eram as mesmas obras do Pai. Certa vez os fariseus ficaram chateados porque Jesus curava no dia de sábado, e tinha um rapaz que tinha 38 anos, em João capítulo 5, que não andava, e Jesus disse para ele: rapaz, o que está acontecendo? Quer ser curado hoje? E o rapaz disse: eu já estou tentando ter um tempão. Ele disse: então toma o teu leite e anda. E o rapaz saiu andando, curado, feliz da vida. Mais tarde os fariseus perguntaram: quem te curou? Ele não lembrava. Aí ele disse assim: rapaz, não lembro não, o rapaz pediu para eu levantar e eu fui curado. Aí mais tarde, ele encontrando Jesus, ele lembrou que era Jesus, e os fariseus foram tirar satisfação com Jesus. Ele disse assim: por que você fez isso no dia de sábado? Você sabe que a gente não pratica obra no dia de sábado? Aí a resposta de Jesus foi: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, as obras que eu faço são as obras do Pai, o trabalho do Pai é o meu trabalho. Você entende? Tiago, e qual é as obras de Jesus? O que ele pode fazer? O que ele pode fazer, ele liberou para que nós pudéssemos também. Veja isso, aí nesse contexto de Filipe, respondendo a Filipe, em João 14, no verso 11, ele diz assim: crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Acredite, Filipe, ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Tiago, eu entendo que Deus dá resposta às circunstâncias, e quando Deus fala, as coisas acontecem. Eu entendo que Jesus falou à figueira, e quando Jesus fala, as coisas acontecem. Mas agora eu não, Tiago, Tiago, eu falar, nada acontece, Tiago. Perceba, o próprio Jesus está nos autorizando a fazer as mesmas obras que ele. E não para por aí não. E ele disse: e ainda outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pergunta: ele foi para junto do Pai? Jesus já foi para junto do Pai, meu irmão? Então, se ele já foi para junto do Pai, já está liberado para eu e você fazer as mesmas obras que ele fez.
Tiago, quando estaria liberado? Quando ele fosse para junto do Pai. Ele já foi para junto do Pai, porque a garantia dele ir para junto do Pai, se você continuar lendo João 14, você vai ver que ele vai dizer: eu vou para junto do Pai e eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. O outro, e essa palavra outro é a palavra grega allos, que é outro da mesma espécie, da mesma categoria. Ou seja, o próprio Jesus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Ele disse: agora vocês estão habilitados a falar e as coisas acontecerem, assim como eu fiz e assim como meu Pai faz. As mesmas obras, as mesmas obras. Não, se você não dança com um negócio dele, eu fico com vontade de correr, porque a igreja é pequena, meu irmão. Quando a igreja grande chegar, você vai me ver, meu povo, correndo no meio do povo, tropicando, caindo no meio das cadeiras. Eu fico empolgado. Tiago, por que você fica com vontade de correr? Porque eu sei as mesmas obras. Quando a circunstância se levantar na segunda-feira, eu vou dizer a ela: as mesmas obras, as mesmas obras. Eu vou dizer a ela: ei, mar, aquieta-te, tempestade, acalma-te, o maior habita em mim, eu estou em paz. Eu estou em paz, Tiago, mas tudo está sendo destruído lá de fora. Eu penso que o diabo olha e pensa: esse povo é doido. Peraí, eu estou tentando derrubar, eu estou tentando fazer o mal, eu estou tentando destruir, e o camarada está em paz. É porque nós não vivemos pelo que a circunstância diz, nós não vivemos pelo que as vozes dizem, nós vivemos pelo maior que habita em nós. Ele nos autorizou mesmas obras, mesmas obras, mesmas obras, mesmas obras. Tiago, o que garante mesmas obras? Tudo. Responder à figueira, responder à circunstância, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não, você não entendeu não. Imagina que tem um parente seu doente, e ao invés de você dizer: ó, tem um Doril na minha bolsa, você diz: eu posso impor as mãos sobre você. Meu irmão, nós precisamos começar a experimentar esse poder. Foi ele que disse as mesmas obras. Tiago, por que impor as mãos? Porque Jesus disse. Veja isso, esse texto não estava no link não, mas eu vou abrir com você. Marcos capítulo 16, para a gente finalizar aqui. Marcos 16, esse eu não trouxe no slide, porque ele veio agora. Mas veja o que está escrito em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, lá no verso 15. 16, 15. Marcos 16, 15 diz assim. Todo mundo? Quem conseguiu abrir, né? Posso ler? Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Pregai o quê? O que é a palavra evangelho? A palavra evangelho vem do grego evangelion, que nos traz uma ideia de boas notícias, boas novas. O que nós vamos pregar? Boas notícias. Se alguém diz para você que está doente, o que é uma boa notícia para alguém que está doente? Dinheiro? Não, vou te dar muito dinheiro. Dinheiro não adianta, dinheiro não cura, porque tem doença que a medicina ainda não chegou nesse nível. Infelizmente, eles estão evoluindo, graças a Deus pela evolução, mas tem doenças que a medicina ainda não conseguiu. E aí dinheiro não adianta, pode ter o dinheiro do mundo que vai morrer. Então, as pessoas que estão doentes, a boa notícia é o quê? Cura. E quem está precisando, quem está com dívida? Eu vou te dar uma cura aí. Não, meu amigo, cura não vai resolver não, estou bem de saúde, muito obrigado, viu? O negócio é o cascai, né? A pessoa está precisando de grana para pagar as contas. E quem está com falta de paz, está um transtorno, está com depressão, com angústia, com ansiedade, pode ser dinheiro, pode ser cura, não adianta. Não adianta, o que a pessoa precisa é de quê? Alegria, de quê? Perspectiva de vida, de quê? De propósito, de quê? De companhia, de quê? De amizade, de quê? De um ombro amigo. Está entendendo? Essa é a boa notícia para essas pessoas. Aí continua dizendo, verso 15, né? E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai as boas notícias a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais, verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu queria falar muita coisa aqui, mas eu vou usar só esse ponto. Ele diz que se
Quando alguém está doente, ela só precisa de alguém que tem ousadia para impor as mãos no nome de Jesus. Tiago, o que eu tenho que fazer? Uma oração forte? Eu tenho que chamar alguém que tem unção? Não, eu só preciso impor as minhas mãos sobre a pessoa. Não diz que é na cabeça, não diz que é embaixo, diz que é sobre a pessoa. Eu posso pôr a mão no dedinho dela. Me dá seu dedinho. Estou impondo as minhas mãos aqui no nome de Jesus, Pai, como o Senhor disse na sua palavra. E responde à doença: doença, seja curada agora em nome de Jesus. Corpo humano seja curado. Pronto, só isso. Eu só preciso dar uma resposta no nome de Jesus, impondo as minhas mãos. Só isso. Gente, eu quero. Você já teve essa experiência? Você precisa ter essa experiência. Essa é a boa notícia. Quantas pessoas estão por aí doentes e elas precisam de uma boa notícia? E eu e você somos a resposta para elas. Nós precisamos dar resposta às adversidades. E seja ela qual for, se for uma doença, impõe as mãos no nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa primeira resposta. Fulano, está doente? Olha, você tem duas opções. Eu estou com um anador na bolsa, mas eu também posso impor as mãos sobre você e você vai ser curado agora. Como é isso? Vamos experimentar. Esse é o mais fácil. Está entendendo? Você pode ficar de pé, por gentileza? Vamos agradecer ao Pai. Eu vou chamar o Ministério de Música aqui. Cadê o Lucas? Está aí, Alexandre? Vê aí, por gentileza. Não, muito obrigado, irmão. Então, gente, diga assim, dá respostas. Qual é a resposta que você precisa dar? A resposta a resposta está dentro de você, a solução está por dentro. A palavra que você recebeu hoje é a resposta que você precisa dar. Então a resposta não é o que você está vendo, a resposta é o que você está crendo. Diga assim, a resposta não é o que eu vejo, a resposta é o que eu creio. E o que você crê, o que você ouviu, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu hoje uma boa notícia. E você tem a solução para as adversidades que irão se levantar durante essa semana. Só que não somente isso, eu não gosto de ser egoísta. Se eu for viver as boas notícias só para mim, eu estou sendo egoísta. Eu quero distribuir essas boas notícias. Então, por onde eu passar e encontrar pessoas aflitas, precisando de uma boa notícia, eu vou ensinar a elas. Existe um estudo, uma estatística que diz claramente que você aprende muito mais quando ensina, sabia disso? Então, que tal você pegar tudo que você ouviu hoje, os textos, olha que textos mais simples, gente, vamos lá, você vai até repetir comigo que você vai lembrar. Nós usamos, diga assim, João 14, 11 em diante, 11, 12 e 13, se eu não me engano, nós usamos. Aí você diz assim, Marcos 11, então de novo, João 14, Marcos 11, e nós usamos Gênesis 1, o verso 1, 2 e 3. E nós usamos também agora, por último, nós usamos o texto de Marcos 16. Então diga assim, João 14, Marcos 11, Gênesis 1. Aí, você tá bom, tá vendo? Então, aí você vai poder, durante essa semana, meditar um pouco mais nesses textos, até a nossa próxima série. A nossa próxima série será na quinta-feira, a continuidade dessa série que eu estou ensinando, a fé que vence. Perceba que nós estamos vindo numa linha de compreensão. Eu falei primeiro sobre ouvir a palavra, a fé vem por ouvir a palavra. Eu disse na quinta-feira que a fé gera imagens dentro de você. E hoje eu te ensinei a dar respostas às circunstâncias. E na quinta-feira nós temos mais, porque esse mês inteiro nós estamos desfrutando dessa fé que vence. Inclusive, nós vamos chamar a galera aqui agora. Eu vou gravar um vídeo, que eu estou com... aproveitar que o Alexandre está aqui. Nós vamos gravar um vídeo. Essa é a lente grande angular? Não, o Alexandre vai pegar a câmera grande angular enquanto nós vamos orar um pouco. E o Lucas vai ministrar uma canção que tem tudo a ver com aquela lente grande angular. Tem tudo a ver com o que nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando uma série que chama-se Fé que Vence. E aí essa canção é uma canção inspirada que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E agora nesse momento, tudo que nós dissemos, tudo que você ouviu, está ativando um poder sobrenatural no reino do Espírito para fazer acontecer tudo aquilo que você tem como objetivo aqui na terra.
Seja no seu trabalho, na sua família, seja no seu propósito em Deus, na sua atividade missionária, seja aquilo que você tem como chamado. Nós estamos ministrando e no mundo espiritual as coisas estão acontecendo, porque nós estamos ouvindo a palavra, deixando ela cair no nosso coração e nós estamos ativando com a nossa boca. Agora nós vamos fazer isso cantando. Você sabia que canções ativam no reino do Espírito as coisas e o poder de Deus? Agora perceba que tem que ser canções que estão alinhadas com aquilo que nós estamos ouvindo. Então, olha essa, a da fé, Lucas. Olha que legal essa canção. Há uma dança de vitória em meus pés. Vitória em meus pés, falou Mateus. Há uma poderosa fé em minha voz. Vai, gente. Há milagres no meu riso sobrenatural. No riso, gente. Vivo extraordinário do poder de Deus. Porque o maior habita em mim. 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 Esta é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Respondendo às circunstâncias. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou responder às circunstâncias que se levantam para mim. Então faça isso aí com você. Então eu digo em nome de Jesus, haja contratos assinados essa semana na minha empresa. Em nome de Jesus, clientes de todos os lados desse país, do exterior, em nome de Jesus. Meu nome sendo falado na boca desse povo. Não fica concordando com a minha não, fala a sua. Cada um fala a sua. Em nome de Jesus, saúde sobre a minha família. Saúde na minha família. Eu declaro, nenhum da minha família morrerá, antes viverá. Viverá, vida, 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 em nome de Jesus. Esta é a minha vitória. Meu nome na boca falando em nome de Jesus. Eu creio uma semana influenciando pessoas. Ei, vou encontrar pessoas, anunciar as boas notícias para elas. Boas notícias. Ei, encontrando amigos antigos, influenciando com a palavra. Essa é a semana de vitória. Eu creio. Bora! Esta é minha vitória. Minha fé que sempre A palavra da fé tem divulgado nessa região. minha fé Novos alunos pro rema. na palavra de Deus. Esta é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Irmão, não existe outra resposta. A resposta é: a fé está dentro de você. Você não precisa mais depender de homens. Você não precisa de um guru espiritual. O próprio Deus habita em você, meu irmão. Acabou. A necessidade precisa ouvir: haja luz, haja luz, haja luz. Nesses dias eu creio na sua empresa, o seu trabalho, crescendo, novos clientes, aumentando o faturamento. Em nome de Jesus, eu creio paz na sua família, novas conexões, novas pessoas, você reencontrando amigos antigos e anunciando uma boa notícia.
Meu irmão, você não vai anunciar religião, muito menos placa de igreja. Você vai anunciar a boa notícia. A boa notícia nasceu dentro de você. Agora existe uma nova perspectiva. A boa notícia é: eu tenho a resposta. Pode se levantar o que for, eu tenho a resposta. Uma vida de abundância está vindo, e eu creio em tempos de abundância. Tempos de abundância nesses dias, meu irmão. Tempos de abundância. Ei, refrigério. Oh. Eu creio. Ei, tudo que você viveu até hoje não se compara com o que está chegando nos últimos dias, meu irmão. Não é chavão, é uma realidade em Cristo. É uma realidade. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver as imagens dentro de você. Estão chegando, dentro. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, e eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos. Eu creio, avanço da palavra da fé. Ei, pessoas com conhecimento. Ei, o engano acabou. A mentira foi derrotada pela verdade. Ei, eu creio. Vamos dançar. Ouça aqui, meu irmão. Eu ouço claramente no meu espírito. Satanás disse a algumas pessoas aqui: você não vai conseguir. 2021 já deu, 2022 vai ser pior. Deixa eu te contar. Está se iniciando o melhor tempo da sua vida em Deus. Avanço de crescimento no Espírito. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, e eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Oh, 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 Uma vez eu estava ensinando no Rema. Se você não ouviu isso, você vai ouvir algum dia. Um aluno chegou para mim e disse: Thiago, eu estou gostando do Rema. Gostei de você também. Eu tenho alguns projetos sociais, então as pessoas se identificam comigo. Ele diz assim: eu gostei de você, dos projetos, mas é o seguinte, eu pesquisei na internet, e esse Rema aí, e essa igreja Verbo da Vida, é da teologia da prosperidade. Eu falei assim: uai, isso é bom demais, não? Ele disse: não, Thiago, teologia da prosperidade é algo ruim. Eu falei: mas o que é bom então? Teologia da miséria? Como é que é? Porque ou é da miséria ou é da prosperidade.
Eu falei assim: você prefere a da miséria ou a da prosperidade? Ele disse: da prosperidade, porque a palavra teologia é o estudo sobre Deus, e Deus não é miserável, Deus é próspero. Ei, meu irmão, eu ouço no meu espírito: pega a palavra da fé, um tempo de prosperidade abundante, uma boa jornada da sua família, no crescimento espiritual, nos negócios, na empresa, no mundo espiritual. Ei, nos seus estudos. Ei, somos o povo da prosperidade, meu irmão. Vejo milagres se aproximando. Nós dançamos antes de ver, falamos antes de acontecer. Haja prosperidade nesse dia. Haja prosperidade nesse dia. Minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. E eu já posso ver. Oh, estão chegando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. E eu já posso ver. Estão chegando. Estão chegando. Irmão, somos mais de 437 igrejas no mundo inteiro. São milhares de pessoas com essa palavra, com a palavra da fé avançando no mundo inteiro. Meu irmão, nós somos uma igreja que só temos 30 anos. Chegou um tempo de crescimento e avanço, porque pessoas estão anunciando. A gente não usa esse púlpito aqui para falar de ninguém, nem para ficar contando testemunho, é bem pouco. Porque o testemunho edifica, mas é bem pouquinho. O que edifica é a palavra. Nós ensinamos a palavra da fé que te move no Espírito. É a palavra que faz você caminhar sobre as águas. Jesus disse: Pedro, vem. E ele pisou no vem e andou sobre as águas. Eu creio nos dias desses dias, você andando acima das adversidades, junto com milhares de pessoas que estão ouvindo nesse horário a palavra da fé. Nós estamos nos levantando, meu irmão. O mundo vai conhecer a luz do Evangelho, as boas notícias da palavra. Nós não vamos nos parar. A região do sul goiano será inundada com a palavra da fé. Ei, missionários sendo enviados por todos os cantos dessa região, em outros estados, em outras nações. Eu percebo no meu espírito, Deus está me falando, pessoas vão sair daqui diretamente para o exterior. Eu percebo especificamente pessoas em Orlando cooperando no reino de Deus, no avanço da obra no Espírito. Saiba de algo, meu irmão, Deus não está parado. Enquanto você está celebrando antes de ver, Deus está movendo no reino do Espírito. E aí quando você fala assim: eu já posso ver, não é ver com os olhos, é aqui as imagens no seu espírito. Você já se vê lá aqui, ó, por dentro. Deixa essas imagens sendo geradas. Ei, uma semana de boas notícias para você. Ei, pessoas que te encontrarão, elas ouvirão a palavra da fé, elas serão inspiradas pelo Espírito, porque nós já podemos ver, meu irmão. Já podemos ver, está chegando tempos de abundância. Já chegou tempos de abundância, eu creio, mesmo que eu não sinta. E eu já posso ver. Estão chegando. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Ana Carol já sonhou algumas vezes e ela tem alguns. Deus fala com ela em sonhos. E a Bíblia fala sobre sonhos e visões. Não é com todas as pessoas. Geralmente, sempre quando eu sonho é porque eu dormi de barriga cheia ou assisti algum filme. Mas Deus revela a algumas pessoas por meio de sonhos. E ela já compartilhou, já tem alguns meses, alguns sonhos. E eu quero que ela fale aqui. Chegou o tempo de contar para a igreja o que está para acontecer, meu irmão. Um grande mover está para se levantar, um ribuliço. Nós somos uma igreja nova, uma criança ainda, canteando, de 2 anos. Mas daqui a pouco, em menos tempo, vai acontecer um boom tão grande. E não será pela força do nosso braço, mas será pela inspiração do Espírito. Milhares de pessoas ouvindo essa palavra, causando uma revolução nessa cidade, na região do sul goiano. Mas se liga o que Deus já está mostrando nesses dias. Pode contar aqui, cara, qualquer um deles.
Amém, igreja. Acho que eu vou contar o que mais me impactou. Foram 3 sonhos que eu tenho. Mandei pro pastor na hora que eu sonhei. De manhãzinha eu já acordei e já mandei para ele. Acho que o que mais me impactou foi um que essa igreja tinha o dobro do tamanho. Ela era bem grande. E eu saía. E quando eu saía da igreja, o pastor também estava. De um lado tinham pessoas que pareciam ser ladrões, pessoas do mal, assim, eu não consegui designar ladrões, pessoas ruins, e de outro lado tinham pessoas boas, policiais, como se fossem o bem, os anjos, os policiais representavam isso para nós, para mim no sonho. E eu saía da igreja e eu falava, vai ter uma guerra aqui, tipo, o que a gente estava fazendo na igreja estava movimentando muito o mundo espiritual, e era isso que eu tinha convicção na hora que eu olhava. Parecia que estava acontecendo tipo um campo de batalha na frente da nossa igreja, só que era algo bom, porque a gente estava movimentando muito o mundo espiritual, a gente estava fazendo um mover muito grande, e estava movimentando. E aí eu falei, e agora? O que vai acontecer aqui? E aí eu me via no meio dessa batalha, o pastor também lá no meio, e de um lado o pessoal que estava do mal, do lado o outro pessoal que estava do bem, ia começar, e a gente estava no meio. E aí eu falei, a gente vai morrer aqui, meu Deus, e agora? A gente está bem no meio do campo. E o pastor dando risada, assim, super calma, assim, aquela E aí eu falei, e aí ele me acalmando, porque eu vi que ele estava tranquilo. Aí ele, não, a gente não vai morrer aqui, a gente não vai morrer aqui. E ele dando risada, super alegre, e aí eu fui me acalmando, sabe? E aí do nada aparece um carro no meio desse campo de batalha, a gente entra no carro, e aí começa, tipo, uma batalha. E aí eu olhava o pastor, ele dando risada, super calmo, ele, a gente não vai morrer, a gente não vai morrer. E eu ficando calma, sabe? E aí dentro da igreja, assim, em um momento eu via um homem que ele estava todo de branco, com uma roupa antiga, não lembro do rosto mais ou menos, mas eu lembro que ele estava saindo da nossa igreja, assim, sabe? E eu fiquei muito impactada com esse sonho. Eu mandei pro pastor, eu falei, nossa pastor, será que eu sonhei com isso? Aí ele falou, Carol, porque da igreja que eu venho, eu tenho sonho, e na hora que eu sonhava eu contava já para alguém, para alguma liderança da igreja. Eu sempre tive esses sonhos, eu falava para ele, e a pessoa falava, Carol, seu sonho significa isso, isso, isso. Carol, seu sonho significa isso, isso, isso. Sempre foi assim. E aí eu mandei pro pastor, porque eu falei, ele vai falar o que significa para mim, né? E aí ele falou, não, Carol, você recebeu, você se recebeu a revelação desse sonho, né? Deus mandou para você recebeu a revelação, me conta que eu quero saber. Aí eu falei, nossa. Aí a gente conversou, mas eu gostei muito do conhecimento que ele me passou, né? A gente vai aprendendo cada dia mais aqui. E aí a Ana Carol diz claramente que esse sonho é um tempo de crescimento, onde nós estamos nos movendo no mundo do Espírito, e no mundo do Espírito nós já somos muito maior do que nós somos fisicamente. Você entende? As coisas começam no mundo do Espírito. No mundo do Espírito nós estamos movendo uma grande batalha, onde o bem vence o mal. E aí nós vencemos como? Perceba que no sonho dela, o que vence não é a luta, mas é como nós nos posicionamos no meio da batalha, que é com alegria. Saiba de algo, quando a circunstância se levantar, o sorriso da sua boca já venceu. Pode estar chovendo canivete, meu irmão, você vai estar sorrindo, porque você sabe, o maior habita em você, e no fim, maior é o que habita em você, então no fim você já venceu. Então nós não vamos passar pelas adversidades tristes, pelo contrário, quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam louvores ao Senhor. Nós vamos passar pelas adversidades sorrindo, cantando e alegre. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas lá na sua casa não está aquele problema, e você vai dizer, no mundo espiritual já está resolvido. Amém? Eu creio numa grande alegria se levantando nesses dias e o mundo do Espírito se movendo. Senta um pouquinho. A Ana Carol então continua, né? Ela tem um recado para você. Aproveita contando muitos sonhos e revelações aí. Amém, igreja. A gente fica até meio desnorteado com o culto assim, né? Uma bênção. Eu gosto demais. Irmãos, boa noite para vocês novamente. Por gentileza, se vocês puderem abrir comigo em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Acho que a gente já decorou
essa passagem, né? Eu gosto demais dessa passagem porque, como eu já comentei com vocês, eu já congreguei em outras igrejas e nenhuma igreja que eu congreguei me ensinou dessa maneira e falou desse versículo da maneira que a gente aprende aqui, né? Então, Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Quem já congrega aqui sabe que o nosso pastor ensina sempre muito esse versículo para nós, para a gente não colocar no nosso coração o apego com o dinheiro. Nós sabemos, né, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar nossas contas, nós temos, né, quem tem filho, paga escola, enfim, todas as nossas contas, né, a gente paga com o dinheiro, né, que é a moeda que a gente troca nesse mundo físico aqui. Mas Deus provê para nós tudo, toda a providência Ele manda para nossa vida, né? E todos aqui tenho certeza que tem um testemunho na vida para falar assim: nossa, eu já passei por um aperto e Deus proveu. Nossa, alguém bateu na minha casa e deu a quantia que eu precisava. Eu estava precisando de trabalho, apareceu o trabalho. Então assim, é a nossa fé, né? Como o pastor fala, nossa fé move a Deus, né? Deus por nós. Então eu estava meditando de manhã, eu falei, o que eu falo na palavra de dízimo? Sempre eu falo assim, gente, é uma alegria poder dizimar, é uma alegria você poder ajudar a igreja. Você tem condição de ajudar? Que bênção, você está sendo abençoado bastante para poder ofertar e dizimar.